Você deve ter várias dúvidas sobre a aprovação de um projeto na Copel, principalmente o que acontece depois ou em que situações pedir. Nesse vídeo eu vou responder diversas perguntas, como você tem um centro comercial, por exemplo, e você quer alterar apenas uma loja, você vai ter que representar o projeto inteiro dessa loja? Ou qual que é o prazo de validade de um projeto aprovado no PIL? Outra pergunta muito recorrente que eu vou responder também. Eu tenho um projeto já aprovado em papel e eu tive uma alteração e preciso reapresentá-lo. Como que eu faço isso? Eu tenho que representar? Eu só preciso fazer algum protocolo, alguma coisa? Então, eu vou responder diversas perguntas que surgem sobre a aprovação do projeto na Copel e espero ajudá-los. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondowski, sou engenheiro eletricista e trabalho há mais de 13 anos com projetos em obras elétricas e vou tentar ajudar vocês nessas questões e em diversas questões. O escopo dele vai estar embasado na norma 900-100. Se você faz projeto na Copel, é extremamente necessário que você leia essa norma, que são critérios para apresentação de projeto. Eu tive a ideia desse vídeo porque existem diversas dúvidas, porque tem diversos tipos de projetos diferentes e aplicações diferentes e é muito complicado você abranger tudo. Então, eu vou pegar um pedaço do escopo dessa norma e responder várias perguntas baseado até no que está falando aqui. Mais especificamente, eu vou falar sobre o critério 2, que é o tipo de solicitação, o que deve compreender, em que situação que eu devo apresentar, reapresentar um projeto, o que eu devo representar. Aqui, é claro, como toda parte da norma da Copel, diz muito pouco sobre como você deve fazer isso, então eu vou apresentar o que eu faço normalmente. Eu não sei se isso é regra, se vale só porque eu estou em Ponta Grossa, se vale isso em Curitiba. Normalmente é um critério geral, só que a gente sabe que tem regiões que fazem de uma forma ou de outra. Então eu vou apresentar da prática. Eu vou falar como eu faço para determinadas situações, como eu aplico. Se você faz de formas diferentes, inclusive, comenta aqui embaixo, porque isso pode ser muito vantajoso, tanto para mim quanto para quem está assistindo e talvez não saiba. Então, vamos lá. Primeira questão é sobre ligação nova. Quando eu preciso fazer um pedido de ligação nova, vou fazer um projeto, isso é meio claro que eu preciso de um projeto elétrico. Existem várias situações que é necessário esse projeto, não é o assunto desse vídeo em específico, mas deu acima de 200 amperes, precisa de projeto elétrico quase sempre. É uma unidade consumidora aí de edifício de uso coletivo, também acima de 200 amperes, precisa de projeto elétrico. Vai ter um sistema fotovoltaico, precisa de projeto elétrico, apresentado no CAL lá e não no PIL. Então, existem várias situações que precisam, então é um projeto novo, precisa de projeto elétrico. Aí nós vamos para o item B, que é alterações na entrada de serviço. Ah, você aumentou um transformador, você fez um aumento de carga, por exemplo, você quer mudar o padrão. Você, obrigatoriamente, se encaixar nos critérios de apresentação de projeto elétrico, vai ter que apresentar um projeto. Daí nós vamos para o item C, que é a adequação do sistema de geração própria. Se você vai fazer um sistema fotovoltaico ou colocar um gerador que você vai impactar a rede, você precisa normalmente fazer um projeto elétrico ou alterar esse projeto elétrico. Então também vai se encaixar nisso daí. Daí nós começamos a entrar aqui nos itens que geram mais discussão, que é o objetivo desse vídeo é mais em cima desses itens. Que é o item D, adequação ou padronização conforme notificação Copel. O que acontece? A Copel, ela pode vir a vistoriar o seu imóvel. É difícil dizer em que situações que ela vai, mas ela pode verificar alguma questão técnica e te notificar falando para você alterar a tua entrada de energia. É raro acontecer isso, mas acontece. Então, se ela identificar alguma coisa, ou quem faz a leitura lá, identificar alguma coisa que possa estar em desacordo com a norma, eles podem fazer essa solicitação de adequação do padrão. E daí, por exemplo, é um padrão ali de um prédio, e eles te notificaram por algum motivo, e esse prédio é acima de 200 amperes, você vai precisar apresentar um projeto. Outro item, o item E. Esse é um item que eu atendo muito, que é a vistoria de projeto com seu prazo de aprovação vencido. Como assim? Um projeto elétrico, o prazo de vencimento no projeto é 3 anos. Um prédio, pelo menos o que eu acompanho, dificilmente é finalizado antes de 3 anos. O que acontece? Você geralmente faz o projeto antes de começar a executar ou quando está bem no comecinho. Então, muitos prédios que nós fazemos projeto, eles precisam de revalidação no PIL, porque passa desse prazo de 3 anos. Você tem que emitir uma nova carta de contrato lá para a parte da rede. Então, o que acontece? O cliente ele entra em contato com a gente e fala, ó, o projeto venceu, o que eu faço? Vou citar um exemplo que aconteceu, acho que faz 2 semanas, então está bem recente. 2 semanas, aí eu estou falando de dezembro de 2023. Pode ser que em janeiro mude, mas ainda está valendo.
A gente aprovou um projeto há 3 anos atrás e daí venceu agora, no final do ano, o projeto e eu precisava pegar e revalidar esse projeto por mais 3 anos. O que que eu fiz? Eu entrei no PIL, eu peguei e reinseri as plantas. O que que eu mudei? Eu mudei que agora, na época que foi apresentado esse projeto, tinha telemedição. Hoje em dia não tem mais. E, inclusive, saiu uma nota da Copel falando que não é mais obrigatório ter mesmo nos projetos aprovados, que eles não vão avaliar isso. Ou seja, eu peguei e alterei no projeto a parte, e tirei tudo que era telemedição e mantive igual. Eles simplesmente pegaram e aprovaram. De primeira, não teve nenhum problema. Se não tivesse telemedição, eu não precisaria fazer nada. Eu apenas reapresentaria o projeto e acabou. Não precisaria mudar nada. Eu só ia colocar em editar lá no PIL, ia pegar e mandar novamente. E claro, você tem que escrever uma observação falando, ó, não houve alterações no projeto elétrico, o projeto já está finalizado e a gente apenas está reapresentando porque não deu o prazo. Então, é simples assim e você resolve o teu problema. Então, isso é uma coisa muito comum que acontece. O que a gente faz para tentar reduzir isso? Nós tentamos pegar e a gente faz o projeto completo e quando ele está muito adiantado e quando a gente consegue avisar o cliente, a gente pede para que o cliente ele aguarde pelo menos 1 ano depois do começo da execução da obra para a gente aprovar esse projeto. É uma solução quando a gente pode, quando a gente tem mais amizade com a empresa. Se é uma empresa que havia contrato, que você tem que aprovar o projeto, aí a gente não tem o que fazer. A gente aprova e depois, se precisar, eu vou cobrar para reaprovar. É simples assim. Mas eu tento olhar o lado da empresa, então eu sempre identifico e falo, olha, tem 3 anos de prazo de aprovação. Se você não pedir vistoria até os 3 anos, você vai ter que reapresentar um projeto. Daí a gente vai para religação de unidade consumidora com projeto aprovado ainda em papel, anterior ao sistema PIL. O que pelo menos está valendo para mim, eu fiz isso também recentemente em projetos que têm papel. Então eu atendo alguns shoppings na região, atendo alguns centros comerciais em que às vezes tem alterações nesses projetos, que algumas lojas demandam de alguma carga específica e eu preciso de alguma forma pegar e aprovar esse projeto para alteração. E eu não quero alterar todo o padrão do prédio inteiro. O que a Copel tem aceito, pelo menos comigo? Ela aceita que eu apresente no PIL apenas as plantas que forem alteradas. Então eu tive uma alteração bem recente, faz menos de um mês, de um shopping que ele teve uma alteração numa loja, eu consegui apresentar apenas as plantas que eu precisava. Aí entra uma discussão muito forte com a pessoa que fez o projeto original, porque você não consegue essas plantas, muitos engenheiros não abrem mão de entregar essas plantas originais para alguém mexer nelas. Então, vai um trabalho ou de conversa com a pessoa que fez, para ela tentar te passar, ou, no que na maioria das vezes acontece, você vai ter que projetar, digamos assim, porque você tem que só representar o que está executado, né? Novamente um pedaço da planta. Então, leve em consideração isso quando for fazer um orçamento. Se você conseguir ter uma conversa com o engenheiro que executou a obra na época e ele te forneça essas plantas, fechou. Se ele não te forneceu, você vai ter que se virar. Então, maioria não vai fornecer em DWG o arquivo original de um projeto, ele vai fornecer em PDF, você que se vire, no máximo, tem uns que nem oferecem isso. Então, fique atento com isso, mas, por norma, digamos assim, da Copel, você apresenta apenas a parte alterada, e daí na parte alterada, você faz, digamos, no padrão novo. Eu não peguei outra situação que a Copel obrigasse eu mudar inteiro, de alguma forma, porque não é também interesse, como é que eu vou, por causa de uma loja, eu vou alterar o padrão de tudo. Então, só claro, eu assino embaixo aquela alteração na loja, emito uma RT, me responsabilizando por aquilo. Inclusive, isso vale para prédios menores, ali até 200 amperes, que a Copel ela pede, geralmente, uma RT de responsabilidade, que o engenheiro assine, falando, ó, esse prédio, por exemplo, um apartamento quer colocar um trifásico de 50 e tudo que tem lá é monofásico de 50. Eu, como engenheiro, eu posso assinar uma RT falando, olha, o padrão aguenta mais um trifásico de 50, então não está autorizado a fazer, e daí a pessoa fazer as alterações sem projeto na Copel. Então, isso é uma possibilidade também. Mas é só para vocês terem ciência de que você pode fazer isso, como eu disse, só apresenta as plantas que alteraram. Daí o G, que gera muitas revoltas, inclusive, é religação da unidade consumidora que não atenda às normas vigentes. O que acontece? Às vezes, por exemplo, um galpão de aluguel, você alugou lá durante 3, 4 anos e daí ficou 1 ano sem alugar, e daí alugou de volta. E daí essa pessoa vai pedir ligação de volta e a Copel não liga. Ela fala, não, mas não está adequado ao padrão atual. Por exemplo, às vezes é no padrão antigo. Então, você tem que tomar cuidado, porque a Copel, eu não sei até onde ela tem esse direito, mas isso acontece. Se você pedir um desligamento de um padrão antigo
e você pedir a religação, ela com certeza não vai ligar para você de volta, principalmente se estiver nos padrões antigos. Então, o que eu sugiro? Isso vale para coisa única, digamos assim, um prédio, alguma coisa assim de apartamento normal, eles nem vão invocar com isso. Mas isso acontece muito em locais que é um único padrão. É porque se continuar outros padrões ligados, ela não pode falar nada, mas quando ela desliga completamente um único, daí ela pode falar. Então é tomar cuidado com isso. Porque, o que eu diria? Se você aluga um barracão, alguma coisa, e alguma pessoa pegou e acabou o contrato e não tem mais por onde locar, mantenha essa conta ligada, no teu nome que seja, e depois só transfira para a conta do novo. Não peça desligamento, porque você corre o risco da Copel pegar e não ligar de volta. Então tome cuidado com isso. E isso já me aconteceu, inclusive, em padrões pequenos, aí até 200 amperes, que o padrão era bem antiguinho e, por exemplo, deu algum problema falha na rede, a Copel foi lá e o cara não queria religar a unidade consumidora por culpa da própria Copel. Aí gerou briga, porque aí, quando é falha externa, eles são obrigados a religar mesmo o padrão não tendo condições, digamos assim. E eu já tive cliente que não tinha condições de ligar de volta e eles não queriam ligar e queriam que fizesse de volta o padrão. Isso não existe. Então tem que ficar atento com isso também. E daí a gente vai para religação da unidade consumidora com alguma deficiência técnica ou necessidade de padronização. É o mesmo caso do antigo, pela questão, o poste, sei lá, passou de validade ou está trincado. A mesma coisa da parte antiga, reafirmando. Se você pediu o desligamento por algum motivo e depois você querer religar novamente esse padrão, se a norma mudou hoje e passou a valer outra amanhã, você precisa se adequar com as normas da manhã, ou o teu padrão, senão eles não ligam. É claro, quando teve uma alteração grande na norma, quando o medidor foi para antes do disjuntor, que aconteceu isso em 2019, se eu não me engano, eles deram, se eu não me engano, um prazo de 1 ano para você se adequar. Então eles ainda permitiam você fazer a mudança, mesmo com o padrão antigo. E hoje mesmo, por exemplo, a título de curiosidade, você consegue pegar e, dependendo da situação, aprovar um padrão antigo e só colocar o medidor antes do disjuntor e colocar uma placa na frente indicando que a medição é antes do disjuntor geral. Então você tem essa possibilidade. A Copel também não toma decisões arbitrariamente, né? Então por hoje é só, eu queria só tirar essas dúvidas gerais de vocês que têm em relação a esses pontos aqui que são muito importantes saberem e me geram muita pergunta. Se você tem alguma dúvida de padronização ou pegou algum projeto, que me aparece bastante também, sobre esse tipo de coisa, a gente pode trabalhar em parceria, tanto com assessoria quanto parceria de projeto. Então entre em contato comigo no isaias@ivm.eng.br, a gente conversa por lá. Também eu passo meu número de telefone, a gente pode trocar uma ideia. Então eu atendo todo o Paraná. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso também, me pergunta, eu não vou cobrar nada por responder a tua pergunta. Então manda um e-mail, comenta aqui embaixo que eu respondo todo mundo e tiro todas as dúvidas que estiver dentro do meu alcance, é claro. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.